a cosa freudiana e o bem na história da ética. Uma reflexão acerca da ética em filosofia e em psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Na ética Nicômaco, Aristóteles, filósofo grego dos anos 300 a.C., entende que o trabalho da prudência nos permite alcançar a felicidade. A ética aristotélica, então, diria que a prudência é o caminho para a felicidade. Anos 300 a.C. Na Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, filósofo alemão, dos anos 1700 e tanto, quase 1800, entende que a obediência à lei nos permite alcançar a virtude, mas não necessariamente a felicidade. Na teoria da ficção de Bentham, um filósofo moderno, podríamos dizer da mesma época de Kant, um pouquinho mais, um pouquinho menos, se entende que o seguimento das regras nos permite alcançar o bem comum. Em todos esses modos de determinação do agir humano, alcançamos um bem, a felicidade, a virtude, o bem comum. Alcançamos um bem em todos os sentidos possíveis. Isto significaria alcançamos uma coisa, de alguma forma. Quer dizer que três teorias, aristotélica, kantiana e utilitarista, três teorias éticas totalmente diversas, nos propõem, de algum modo, um caminho para alcançar um bem, uma coisa, poderíamos interpretar. Não se trata aqui de reduzir as diferenças inquestionáveis entre as diferentes teorias filosóficas, mas de tentar enunciar uma operação que organiza os três discursos. Dito em outros termos, podemos dizer que uma ação determinada por um mandato considerado em algum sentido objetivo alcança um bem, como uma coisa. Trata-se de um saber sobre aquela coisa a ser alcançada enquanto bem. Diante do excesso ou do defeito, teríamos o mandamento da justa medida, do imperativo categórico ou da regra que promete, se não a felicidade, pelo menos um bem, que se sabe. A psicanálise, no entanto, também estaria propondo um outro bem em lugar dos anteriores. O discute aqueles bens e seria uma espécie de encontrar a melhor escolha. Nós sabemos que para Freud a moral era um modo de elevar a repressão, o desejo reprimido, ao estatuto de virtude. Portanto, a relação de Freud com a história da psicanálise, da filosofia e da ética seria bastante controvertida. Não parece haver uma continuidade. No entanto, Lacan parece que radicaliza. A questão é bem outra. Antes de indicar a relação entre o tipo de determinação e o resultado de uma ação, como é em Aristóteles, em Kant e em Bentham, chama-se a atenção para uma coisa que Freud vai nomear como das Ding,
em alemão. É bem interessante. O termo, a língua alemã tem duas palavras que nós em português traduzimos como coisa. Um é das Ding e a outra é die Sache. Das Ding, die Sache. Ambas podem ser traduzidas como coisa, mas das Ding é uma coisa bem específica para Freud e também para Lacan. Retomando então, a psicanálise chama a atenção para aquela coisa, das Ding, que é condição de que qualquer outra coisa, die Sache, ou bem da realidade, possa vir a aparecer para o sujeito como um objeto desejado. Ou seja, teríamos uma coisa, das Ding, como condição de possibilidade de que qualquer outra coisa, die Sache, possa ocupar o lugar de aquela coisa, das Ding, como objeto desejado. A coisa anterior a qualquer coisa, estabelecida por Lacan, das Ding, a coisa, com C maiúsculo, estabelecido por Lacan, rememora uma passagem do próprio Freud no projeto de uma psicologia para neurologistas de 1895. Sabemos que é um texto manuscrito que Freud nunca quis publicar. No entanto, Maria Bonaparte acabou vendendo e acabou sendo publicado. Então, aquela das Ding, aquela coisa que é condição para que qualquer outra coisa, die Sache, possa ocupar o lugar de das Ding como uma coisa desejada, é uma rememoração a uma passagem de Freud, em 1895, mas também é uma rememoração, e aqui Lacan não menciona isso em seu texto, em seu ensino, o Seminário 7, a ética da psicanálise. Essa menção, então, que eu estou dizendo é a uma conferência que se chama Das Ding, em Heidegger. De acordo com a leitura de Lacan, Freud refere-se a uma coisa, das Ding, que não se encontra determinada entre as coisas, die Sache, ou die Sachen, no caso, no plural. Num texto que já citamos em algumas partes, há um capítulo que se chama Lembrar e Julgar. Outro texto a que me refiro é ao projeto de uma psicologia para neurologistas. Freud aí associaria a noção de das Ding com a mais primordial, sob a forma de um Nebenmensch, de um próximo, como primeiro objeto de satisfação. Quer dizer, esse das Ding, que é condição de possibilidade para que um die Sache consiga ocupar o lugar de objeto desejado desse das Ding que não está, Freud menciona das Ding vinculado à ideia da mais primordial. A mais primordial como o primeiro objeto de satisfação para Freud. Cito Freud. Suponhamos que o objeto que a percepção forneça seja semelhante ao sujeito, isto é, um próximo, um semelhante. Então o interesse teórico também se explica pelo fato deste objeto, do semelhante, do próximo, do Nebenmensch, ser ao mesmo tempo o primeiro objeto de satisfação e o primeiro objeto hostil. A mais primordial é ao mesmo tempo o primeiro objeto de satisfação e o primeiro objeto hostil, disse Freud em aquele manuscrito de 1895. Mas vamos continuar. Assim também como o único poder auxiliar. Por isso, disse o Dr. Freud, através do próximo, o homem aprende a reconhecer
através do próximo, através do semelhante, o ser humano aprende a reconhecer. Então, os complexos de percepção que decorrem deste próximo, deste semelhante, serão em parte novos e incomparáveis às suas feições no domínio do visual. Mas outras percepções visuais, por exemplo, os movimentos de sua mão, coincidirão no sujeito com a recordação das impressões visuais próprias, bastante semelhantes às do corpo, que estão associadas com recordações de movimentos vividos por ele mesmo. Outras percepções do objeto ainda, por exemplo, quando ele grita, despertam a recordação do próprio grito. E com isso, as vivências próprias da dor. E assim, o complexo do próximo divide-se em dois elementos, um dos quais se impressiona por uma estrutura constante e permanente, reunido como coisa, enquanto que o outro é compreendido através do trabalho recordativo, ou seja, enquanto pode ser rastreado até uma notícia do próximo corpo. Freud estaria afirmando aqui, pelo menos isso é o que tento ler nesse texto, podemos dizer, fundacional, das origens da psicanálise. Freud estaria afirmando que o Nebenmensch, o próximo, o semelhante, tem dois componentes. Um é a coisa, o outro é a atividade da memória. Das Ding e Vorstellungen. Das Ding, coisa, e Vorstellungen, representações. A coisa é a parte estranha. As representações são os modos de relembrar, reconhecer, tornar familiar aquilo que se perdeu. Em Martin Heidegger, eu mencionei então que, de algum modo, essa retomada de Lacan de uma coisa, das Ding, que seria condição de possibilidade, na sua ausência, de que outra coisa, die Sache, possa ocupar o lugar de objeto de desejo, rememora esta interpretação, esta passagem de Freud e a interpretação que eu estou tentando dar, mas também rememora Heidegger. A cita Freud é explícita em Lacan. A cita Heidegger não é explícita, mas é evidente, se é que a palavra evidente faz algum sentido para vocês aqui. Em Heidegger, 1954, aquilo que é a coisa, das Ding, não pode nunca ser experimentado. E isso é o que é interessante. O que a coisa não pode nunca ser experimentado, disse Heidegger. A coisa não se confunde com os objetos, com os quais a ciência, por exemplo, consegue a aniquilação da coisa. O coisar da coisa, terminologia heideggeriana, como abertura, o coisar da coisa como abertura, como vazio, como nada, como incondicionado do risco de que algo venha a acontecer, dá-se na quadrinidade, disse Heidegger, do céu e da terra, dos mortais e dos divinos. Mas neste dar-se também se demora, também dura o próprio jogo da quadrinidade. Quer dizer que nessa relação entre o céu e a terra, os mortais e os divinos, aparece algo assim como das Ding, a coisa. Mas esse coisar da coisa é a abertura, é o vazio, é o nada, é o incondicionado do risco de que algo venha a acontecer. Lacan se apropria de uma menção freudiana e de uma categoria heideggeriana e disse da coisa o seguinte: algo se organiza em torno de um vazio.
Isso que é interessante. Isso está no seminário 7 de Lacan, quando Lacan vai trabalhar a ética da psicanálise. E para isso ele vai retomar a história da ética na filosofia europeia. E vai rememorar Aristóteles com sua teoria da prudência e a conquista do bem, da felicidade. Vai retomar a Kant com sua crítica da razão prática e a conquista da virtude. Vai retomar o utilitarismo com sua teoria do bem comum e vai reformular a teoria da ética aristotélica, kantiana e utilitarista para propor uma ética da psicanálise. Algo se organiza em torno de um vazio, disse Lacan. Não há uma representação que consiga capturar o ser da coisa. Se a coisa é aquilo que foi sustraído e ao mesmo tempo condição de possibilidade de que outra coisa apareça, se a coisa é abertura, é vazio, é nada, se eu é incondicionado do risco de que algo possa vir a acontecer, então não temos como representar essa coisa positivamente. O acesso à linguagem e ao pensamento impede o acesso à coisa irrepresentável. Assim é possível pensar que a coisa materna, que aquela mãe primordial, já está perdida desde sempre, pela falta de um significante que a nomeie. De acordo com Lacan, a perda primordial da coisa é, de algum modo, reparada, tamponada na tentativa das diferentes éticas, pelos bens da prudência, da lei e da comunidade. Dito por outras palavras, diante da perda da coisa, o sujeito procura coisas, bens comuns, uma lei, um princípio, a felicidade. E nesse sentido produz escolhas. Inclusive a escolha de não escolher. A escolha ética é uma escolha entre várias coisas ou é a escolha de não escolher. No entanto, esse das Ding em Lacan não pode ser ocultado atrás de um bem. Então, há uma condição primordial que é subtraída. Há uma condição primordial que é subtraída e nessa presença dessa ausência é que é possível que algum objeto apareça como objeto de desejo. A felicidade, o bem comum, a realização de uma virtude, a realização de um prazer, poderíamos dizer, prazer hedonista. Esse próximo estranho, das Din seria uma espécie de próximo estranho, né? Essa mãe primordial é próxima, mas ao mesmo tempo estranha. Esse próximo estranho que é o das Ding, que se sustrai e ao mesmo tempo se torna presente nessa ausência. Esse próximo estranho, primeiro exterior, anterior a todo recalque, disse Lacan, afeto primário fora do significado, perdido nunca perdido, impossível de retornar, outro absoluto do sujeito, em torno do que se orienta todo o seu encaminhamento e que o sujeito trata de reencontrar. Sinala os trajetos dessa busca que está orientada pelo princípio de prazer e pelo princípio de realidade. E nesse nível encontramos a lei como interdição, que na mesma medida em que está ligada à própria estrutura onde se encontra o desejo, também marca a impossibilidade da consumação última. No entanto, as pulsões, como derivas, os americanos falam de drive, de devir, né? Como vetores, como forças, como devires.
Todos esses são modos lacanianos de falar do trip, do impulso, da pulsão. Então, as pulsões não cessam de se orientar, as pulsões, os impulsos, as cargas de energia com a representante pulsional que se conduzem a uma meta que é sua descarga, não cessam de se orientar para esse ponto mítico, impossível de ser expresso ou representado. É como se a pulsão buscasse aquele objeto perdido desde sempre. É como que se o impulso buscasse aquela mais primordial, que nunca existiu, mas que ao mesmo tempo, na sua ausência, é condição de possibilidade para que a pulsão encontre algum objeto em seu caminho. Em suma, e aqui volto a citar a Lacan, a coisa é que do real que não cessa de não se inscrever, do real que não é possível de ser simbolizado, imaginarizado, padece dessa relação fundamental, inicial, que induz o ser humano nas vias do significante, pelo fato mesmo de ele ser submetido ao que Freud chama de princípio de prazer. Assim, a deriva da pulsão teria como direção o inorgânico, o vazio, a morte. O Das Ding está, nesse sentido, para além do princípio do prazer e do princípio da realidade. O princípio de prazer guia o homem de significante em significante, mas a coisa primordial, aquela mais primordial, não é um significante. Passa-se então do simbólico para o real. Refere-se, em última análise, à morte como um pulo para fora do simbólico, o real. É como se a pulsão fosse um caminho para o real. É como se a pulsão que se articula entre o imaginário, o simbólico e o real se orientasse para essa mais primordial, para essa coisa primordial, que não é outra coisa que o real que não cessa de não se inscrever. Neste sentido, a questão ética, diz Lacan, articula-se por meio de uma orientação do referenciamento do homem em relação ao real. E aqui nós temos um elemento bastante interessante. Enquanto que a ética em Aristóteles era o caminho da prudência, a ética em Kant era a obediência à lei, a ética em Stuart Mill, em Bentham, era alcançar um bem comum. A questão ética, para Lacan, articula-se por meio de uma orientação do referenciamento do homem em relação ao real. A ética é a reorientação dessa deriva para o real. Dito em outros termos, a experiência ética do trabalho analítico, e aqui vou citar uma frase de Brownstein, consiste em confrontar o sujeito do sintoma com o impossível do gozo. Assim estamos no ponto limite da experiência analítica. O ponto limite da experiência analítica é quando o sujeito, de algum modo, se encontra com o real. Está na beira do real. Porém, é preciso especificar o que estamos dizendo aqui por limite. A satisfação absoluta do impossível do gozo poderia ser entendida como uma ilusão de reencontro com aquele objeto primordial perdido desde sempre. No início de seus trabalhos, mais especificamente nos complexos familiares e na formação do indivíduo, texto de 1938 de Jacques Lacan, falando acerca do complexo de desmame, Lacan chama a atenção para a tendência psíquica para a morte, que se revela em suicídios não violentos, greve de fome da anorexia nervosa, envenenamento lento de certas toxicomanias pela boca, ou regime de formas das neuroses gástricas, mas também para uma forma mais abstrata,
que se encontra na nostalgia da humanidade, na ilusão metafísica da harmonia universal, na utopia social de uma tutela totalitária. Formas todas, dice Lacan, da busca do paraíso perdido e da mais obscura aspiração à morte. O ponto limite é o que permite o salto para o real ou a articulação no simbólico e imaginário. Entretanto, podríamos dizer que, a rigor, a pulsão de morte, quer dizer, esse impulso, essa deriva de energia para o encontro com o primordial que nunca existiu, a pulsão de morte só alcança sua satisfação quando fracassa na sua realização última, na sua satisfação absoluta. Esse fenômeno não é uma falha do sistema, mas a possibilidade de seu próprio funcionamento. Como não existe uma única pulsão completa, apenas pulsões parciais, então a satisfação completa não se realiza. Se a pulsão parcial busca a satisfação, então não busca o objeto determinado. A questão toda não está na especificidade do objeto e sim na satisfação pulsional do sujeito. Assim, as pulsões parciais se contêm em pequenos objetos e a partir de aí se rearticula essa relação do ser humano com o objeto no qual a pulsão de algum modo alcança sua meta. Paramos por aqui e avançamos no próximo encontro.